As revoltas coloniais surgem principalmente no século XVIII, sem ideias separatistas. Os descontentamentos e as rebeliões são o resultado da contradição dos acontecimentos europeus e brasileiros. Enquanto na Europa surgem as ideias liberais e de limitação do poder real, como o iluminismo, por exemplo, no Brasil a opressão colonial cresce. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de História do Brasil. A aula de hoje é sobre as revoltas coloniais. Vamos nos situar no tempo. Só lembrando uma coisa básica, o Brasil colônia se estendeu da chegada dos portugueses, 1500, até a proclamação da independência, 1822. Portanto, as revoltas coloniais estão situadas dentro dessa faixa de tempo, né? Nós vamos perceber que nessas revoltas se dividem em dois grupos, em dois blocos, as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Vamos ver cada uma delas primeiro. As revoltas nativistas estão situadas do século XVII ao início do século XVIII. E um outro dado importante nas revoltas nativistas é que elas reclamam de problemas locais. Problemas locais. Nativo, local. Nativo é o local, o habitante da região. Então as revoltas nativistas, guarda bem isso, reclamam de problemas locais. E as separatistas, o próprio nome já está dizendo, né? Elas buscam a separação. Em que época que elas estão situadas? Se liga, é a época do iluminismo, lá no final do século XVIII, época da Revolução Francesa, e se estenderão até o início do século XIX na nossa história. Como já falamos, o separatismo é a ideia de separar o Brasil de Portugal. Por causa de quê? Macete, né? Ideia básica, opressão colonial. O Brasil era explorado por Portugal. Então nós vamos ver que em algumas áreas as críticas, as revoltas pedirão a separação da colônia da nossa metrópole. Vamos começar a ver cada uma das revoltas nativistas. A primeira delas chega a ser curiosa. É a aclamação de Amador Bueno, 1641. Se liga na época. 1641, um ano depois da restauração portuguesa. Vamos precisar relembrar de um conceito importante dessa época, chamada União Ibérica. O que é a União Ibérica? A União Ibérica foi aquele momento em que Portugal ficou sob domínio espanhol, e o Brasil também. Esse período durou de 1580 a 1640. Portanto, em 1640 ocorreu a restauração monárquica portuguesa. Só que, na região de São Vicente, atual São Paulo, eles ficaram bastante livres, os colonos não tiveram muito controle espanhol. E essa liberdade, qual eles gostaram de desfrutar, acharam que iam ser prejudicados no momento da restauração. Bom, o que aconteceu então? Eles decidiram, os colonos, por um processo diferente. Resolveram escolher um habitante da região, um proprietário de terras, o Amador Bueno, para ser o novo rei. É por isso que nós chamamos de aclamação de Amador Bueno. Mas o Amador Bueno não queria ser rei. O Amador Bueno optou, ficou com medo, lógico, optou em aceitar que o novo rei seria o Dom João IV de Portugal. Ele teve que se refugiar num seminário com medo de morrer. E essa revolta acabou não durando muito, na medida em que o escolhido não quis ser rei. A segunda revolta que nós vamos estudar, também revolta nativista, lembra? Fala do problema local. A segunda revolta é a revolta de Beckman. Por que é a revolta de Beckman? Ela tem esse nome por causa dos irmãos Beckman, latifundiários que lideraram o movimento. Aonde que ocorre a revolta de Beckman? Ela está ocorrendo na região do Maranhão,
final do século XVII, 1684. Nessa revolta, é importante você estar percebendo o Brasil da época. Quando a gente pensa em Brasil colonial, é muito fácil você visualizar duas áreas que vão ser significativamente importantes. A primeira área é o litoral nordestino, que principalmente ali na região de Pernambuco. Século XVI e XVII predominavam. Era importante por causa de quê? Lembra? Por causa da economia açucareira. E quando chegávamos no século XVIII, a riqueza, a economia se deslocou da decadência do Nordeste, crise da economia açucareira, para a região das Minas Gerais, região mineradora. Repare que eu falei, né, no litoral nordestino, Pernambuco, região de Minas Gerais. E o Maranhão? Como é que era o Maranhão nessa época? Lembra? O Maranhão é uma área empobrecida. Como ela era uma área empobrecida, o Maranhão tinha um sério problema de mão de obra. Vamos lembrar? Quem era a mão de obra predominante no Brasil colonial? Você falou para mim? Escravo. Exatamente, escravo africano. E o escravo custava barato? Não, o escravo não custava barato não. O escravo custava caro, o latifundiário precisava de grana para comprar escravos. A opção barata que existia era escravizar o indígena. Isso mesmo. Lembra? O índio também foi escravizado no Brasil, principalmente em zonas mais pobres, como Maranhão e São Vicente. Acontece que o Maranhão, os latifundiários tinham um sério problema de mão de obra, por dois motivos. Existiam dois obstáculos, a saber, a Companhia do Comércio do Maranhão, que tinha o monopólio da venda de escravos. Levava poucos escravos para a região e cobrava caro por isso. E o segundo obstáculo, à medida em que os latifundiários não tinham dinheiro para comprar o escravo africano, o negro africano, o segundo obstáculo foram os jesuítas, que dificultavam a escravização do índio. Os irmãos Beckmann, então, se revoltaram contra os jesuítas e a Companhia de Comércio do Maranhão. Eram dois irmãos, Manuel e Tomás Beckmann. Nessa revolta, eles agiram no sentido de expulsar jesuítas e a Companhia de Comércio, e enquanto Manuel Beckmann liderava do Maranhão, o irmão dele, Tomás, viajou para Portugal. Dizem que ele foi meio que pedir desculpas para o rei, ao mesmo tempo que ele apresentava as ideias necessárias para que os maranhenses conseguissem mão de obra. Mas o governo português não gostou nada disso. Imagina, os jesuítas, Igreja Católica, grandes aliados do rei no processo de colonização, e mais uma companhia de comércio, mercantilista, monopólio comercial, que visava levar lucros para a metrópole. Moral da história, o governo português, mandou prender esses líderes e sufocou o movimento. Os jesuítas retornaram tranquilamente para o Maranhão, enquanto que a Companhia de Comércio, que estava vacilando nessa questão de levar escravos, acabou sendo extinta. A terceira revolta nativista que nós vamos estudar é a Guerra dos Emboabas. Estamos nos referindo à região de Minas Gerais. Essa região, 1707, 1708, nessa época, os vicentinos, os paulistas, haviam chegado a ela e encontrado ouro. Encontraram ouro e tentaram garantir só para si essa exploração mineradora. Mas quando a notícia correu pelo Brasil, outras pessoas começaram a migrar para lá. Quando chegou à Europa, começaram também a vir imigrantes em busca da chamada febre do ouro. Os vicentinos ficaram muito chateados com isso. Eles queriam o quê? Eles queriam só para si a exploração dos metais preciosos. Então, os vicentinos lutaram contra esses forasteiros, contra os estrangeiros. Acontece que os estrangeiros, os forasteiros, chegavam com escravos, chegavam com mais grana, eles tinham mais poder, de forma que os vicentinos não foram capazes de garantir o controle da região para si. Inclusive,
existe um episódio, né, que é uma história triste da nossa história, que ficou conhecido como Capão da Traição. O que foi o Capão da Traição? Quando os vicentinos já tinham negociado a paz com os forasteiros, né, esses forasteiros já podiam explorar as minas, os vicentinos foram traídos, foram enganados e cerca de 300 deles foram massacrados após abaixarem as armas. Essa foi a terceira revolta colonial, a terceira revolta nativista. E qual foi a quarta revolta? A quarta revolta é a Guerra dos Mascates. Se liga que mascate é comerciante, ok? Bom, ela ocorre aonde essa revolta? Essa é uma revolta que vai estar em Pernambuco. Estará levando ao choque duas áreas de Pernambuco, Olinda e Recife. Vamos compreender cada uma delas? A cidade de Olinda, ela era a vila, ela era o centro político. E toda a vila ganhava o direito de ter uma Câmara Municipal. Você já deve ter visto isso na aula de economia açucareira. A Câmara Municipal, ela era controlada pelos homens bons. Lembra disso? Isso mesmo. Você está lembrando? Os latifundiários, os senhores de engenho, eles eram que tinham o poder local e controlavam a vila de Olinda. E quanto a Recife? Recife não tinha categoria de vila. Recife era a região portuária onde se encontravam os comerciantes luso-brasileiros, portugueses e brasileiros, chamados de mascates. Recife era mais ou menos como se fosse um bairro de Olinda. E os latifundiários olindenses exploravam essa região portuária. O grande problema é que quando Olinda entrou em decadência, né, em que época? Na segunda metade do século XVII, decadência da economia açucareira. Olinda entrou em decadência, esses senhores de engenho, esses latifundiários olindenses, passaram por situação econômica grave. Enquanto na região portuária, os mascates continuaram fazendo negócios e eles prosperaram. Os mascates, comerciantes, chegaram inclusive a emprestar dinheiro para os latifundiários de Olinda. E esses mascates enriquecidos decidiram então pelo quê? Decidiram criar uma vila em Recife. Para isso, eles precisavam de uma Câmara Municipal. Era muito comum, naquela época, né, como um símbolo, né, da Câmara Municipal, estabelecer um pelourinho. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, o famoso pelourinho lá em Salvador. Né? Era um símbolo de um status que você se tornar vila. E os habitantes de Recife, né, os comerciantes de Recife, montaram o pelourinho, vamos montar a Câmara Municipal. Mas acontece que os olindenses não gostaram nada da ideia. Chegaram a invadir Recife e derrubar o pelourinho. Mas os mascates enriquecidos naquele momento, comparado, né, não era uma região muito rica, mas estava decadência açucareira, mas o porto tinha mais progresso do que a região latifundiária, o que vai fazer com que haja a reação dos comerciantes e o governo português acabou atendendo aos anseios de Recife. Conclusão, Recife e Olinda separam-se, ambos serão vilas e Recife adquiriu a sua Câmara Municipal. E aí, a quinta e última revolta nativista que vamos estudar é a revolta de Filipe dos Santos. Essa revolta, ela está situada novamente em Minas Gerais. Minas Gerais teve duas revoltas, Emboabas e a revolta de Filipe dos Santos. Também alguns autores chamam de revolta de Vila Rica. A revolta de Filipe dos Santos, ela está ligada às Minas Gerais. Filipe dos Santos era minerador. Se liga então no processo de exploração que Minas Gerais sofria. Você sabe que o Brasil era uma colônia de exploração. Portanto, qual é a preocupação dos portugueses em relação às Minas Gerais? Muito simples, explorar ao máximo. Você deve se lembrar que o principal imposto da região das Minas Gerais era, isso mesmo, era o quinto, equivalente a 20% da produção.
Acontece que o contrabando, né, a sonegação, você sabe o que é sonegar? Sonegar é deixar de pagar imposto. A sonegação era muito grande. Os mineradores encontravam certa quantidade de ouro e entregavam a Portugal uma quantidade pequena. Você já deve ter estudado na aula de economia mineradora que o governo português, para impedir, para dificultar o contrabando, tomou algumas medidas. Uma delas foi a criação das casas de fundição. Lembra? Isso mesmo. As casas de fundição, elas foram criadas com qual objetivo? Transformar o ouro em pó em barras de ouro. E nesse momento se dava a quintação, ou seja, a cobrança do quinto. Aquele imposto que equivalia a 20% ou 1/5 do que era produzido. Os mineradores que estavam acostumados a dar 1, 2, 3%, quando davam, agora iam ter que pagar 20%. Sem contar que Portugal ainda tinha produtos que eram monopolizados, os preços eram altos, a falta de liberdade de circular pelas Minas Gerais, enfim, tudo aquilo que a gente chama de uma opressão colonial. Filipe dos Santos, então, liderou um movimento pressionando o governador local a não criar as casas de fundição, 1720. Mas o governo português não gostou nada da ideia. Logicamente, você vai perceber, o governo reprimiu a revolta, prendendo, né, o líder Filipe dos Santos, e as casas de fundição foram criadas. Com isso, a gente encerra a quinta e última revolta nativista dessa parte da nossa aula. Vamos estudar agora as revoltas separatistas, aquelas revoltas que defenderam a separação do Brasil de Portugal. Vamos nos localizar na época, segunda metade do século XVIII, mesma época que está acontecendo a Revolução Francesa. Portanto, você vai se lembrar que nesse momento rola iluminismo, isso mesmo, aquela ideia de liberdade, igualdade, que ocorreu na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Aqui, nós tivemos reflexos disso. Por que nós tivemos reflexos disso? É fácil imaginar. O Brasil não tinha universidade. Portanto, os brasileiros, para estudar, tinham que ir para a Europa, principalmente. Alguns foram até para os Estados Unidos. E quando chegavam lá, eles tomavam contato com as ideias do iluminismo. Você lembra dos pensadores do iluminismo? Isso mesmo. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert. Esses pensadores influenciavam os estudantes, os intelectuais, e esses movimentos, movimentos separatistas, acabaram sofrendo a influência do iluminismo. Observe no mapa as 4 revoltas separatistas. A primeira aí, Inconfidência Mineira. O próprio nome já diz, região das Minas Gerais. A segunda, Conjuração Carioca. Também já dá para deduzir que foi no Rio de Janeiro. A terceira, a Conjuração Baiana, na Bahia. E a quarta, a Insurreição Pernambucana, que eu nem vou te contar, ocorreu em Pernambuco. Vamos estudar cada uma delas, começando pela Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, você sabe, é aquele movimento do Tiradentes. E nossa produção foi às ruas para ver se o povo está ligado nesse assunto. Vamos ver? O Tiradentes era um herói ou foi um bode expiatório? Na minha opinião, era herói. Foi um herói. Porque ele foi um desbravador, lutou, até que foi extremamente radicalizado com a decapitação dele e tal. Isso. Pra você ele é um herói? Pra mim ele é um herói. Dizem que foi um herói, né? Deve ter sido um herói. Você acha que foi um herói mesmo? Acho que foi um bode expiatório. Por quê? Porque todos os heróis acabam se tornando os bodes expiatórios. Eles sempre são usados como bodes expiatórios. Na história acaba virando um herói. Mas se a gente for ver a fundo, muita gente se safou por ele. Bode expiatório pra mim. Foi usado, claro, no movimento, tanto que ele foi traído, né? Eu acho que foi um herói. Pra mim foi um herói.
Eu acho que foi um herói. Você concorda? Também. Para você ele foi um... Herói. A nossa enquete perguntou se Tiradentes foi herói ou bode expiatório, né? Não sei se você reconhece o conceito bode expiatório. Ele é usado quando alguém paga pelos outros, ou seja, um monte de pessoas fez alguma coisa, mas apenas um pagou, que é o caso do nosso amigo Tiradentes, né? Mas por que será que ele acabou virando herói? Antes de responder essa questão, vamos deixar você curioso, vamos ver as causas da Inconfidência Mineira. O primeiro motivo está ligado à decadência da mineração. Uma forma assim bem esquemática para você visualizar o processo minerador, eu costumo identificar assim, só em termos esquemáticos, que a mineração ela vai ter início, a exploração mesmo, no início do século XVIII, 1701, 1702, seu apogeu em meados, né, dá para fazer uma parábola, em meados do século XVIII, 1754 é o apogeu, ó, 1702, subiu até 1704, a partir de 1704, segunda metade do século XVIII, nós temos a decadência da mineração. A Inconfidência Mineira está em 1789, é fácil de memorizar, é o mesmo ano em que está ocorrendo a Revolução Francesa. Se liga que quem vai influenciar a Inconfidência Mineira vai ser principalmente a Revolução Americana de 1776. Mas a Inconfidência Mineira foi no mesmo ano da Revolução Francesa, em 1789. Nesse momento, a mineração está em decadência. E como é que ficou a situação portuguesa com a decadência da mineração? Você já respondeu. Portugal entrou em crise. Se liga nisso, é só prestar atenção. O governo português, ele é explorador do Brasil. É uma relação parasitária. Portugal explora o Brasil, sempre que o Brasil tem riquezas para fornecer a Portugal, Portugal melhora de vida. Quando o Brasil entra em decadência, Portugal também empobrece. Portugal passa por situações financeiras complicadas. E aí, o que o governo português vai fazer conosco? Aumentar a opressão colonial. É a segunda causa. Como é que foi essa opressão? Você já deve ter estudado a Era Pombal. Lembra da Era Pombal? Pombal fez o quê? Ele mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Ele expulsou os jesuítas, ele tomou várias medidas, né? Criou companhias de comércio, várias medidas para fortalecer o governo português. Mas a mais grave, que afetou duramente as Minas Gerais, vai ser a criação da derrama. Lembra o que era a derrama? Isso mesmo, aquela cobrança forçada dos impostos atrasados. Estabeleceu-se que 1.500 quilos anuais tinha que ser entregue, tivesse ou não ouro. E, se o Brasil não mandasse para lá essa quantidade, o que ficasse faltando podia ser tomado na marra. Além disso, o alvará de 1785 proibia manufaturas no Brasil, de forma que os brasileiros, os habitantes também de Minas Gerais estavam sujeitos a isso, tinham que pagar caro em Portugal para conseguir manufaturas. Toda e qualquer roupa tinha que ser comprado lá de Portugal. Bom, junta então decadência da mineração com a opressão colonial, falta só a gente botar aquele ingrediente que aparece nas revoltas, né, que é uma ideologia. E qual é a ideologia que vai rolar nesse momento? Já comentei, você lembra? É do iluminismo. Defendendo ideias de liberdade, ideias de igualdade, nós vamos ter o campo preparado para as revoltas. E quais eram os objetivos dos inconfidentes, como eles ficaram conhecidos, né? Alguns autores não gostam muito desse termo, né? Além de Inconfidência Mineira, também podemos chamar de Conjuração Mineira, o movimento, né? Mas os conspiradores, né, que queriam separar o Brasil de Portugal, quais eram os objetivos dele? Observe aí os objetivos. Fim do Pacto Colonial, proclamação da República, desenvolvimento das manufaturas e criação de uma universidade. Quem eram os conspiradores? Eles eram pessoas, né, de camadas mais favorecidas. Podemos dizer que esse movimento é elitista. Nós temos mineradores, nós temos intelectuais, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, grandes poetas, né? Nós temos militares,
É aí que aparece o Tiradentes, ele era um alferes, seria mais ou menos hoje em dia um suboficial, um tenente, né? Nós temos clérigos, representantes do clero, que também apoiaram este movimento. A consequência, você já deve lembrar, né? Houve uma delação. Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos conspiradores, mas também alto devedor do governo português, resolveu denunciar o movimento em troca do pagamento das suas dívidas e os conspiradores foram presos. Lembra da enquete? Vamos ver como é que foi solucionado o problema. O governo português tinha muita gente da elite para punir, foram presos, levados para o Rio de Janeiro e saiu uma primeira condenação em que vários deles seriam mortos. Foi desespero total. Choradeira, pedidos de perdão, né? Um só cara não se submeteu a isso. Segundo a história conta, Tiradentes foi o único que se manteve firme nos seus ideais. Dizem também que ele era o mais pobre, o menos importante, ele não vinha de família ilustre. No final das contas, os membros da elite acabaram sendo condenados com uma pena de degredo. O que é isso? Expulsão do Brasil para a África. E apenas um pagou com a vida. Vamos ver qual foi a sentença de morte de Tiradentes? Preste atenção. Portanto, condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha o Tiradentes, alferes, que foi da tropa paga da capitania de Minas, a que com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, aonde em o lugar mais público dela será pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma. O seu corpo será dividido em 4 quartos e pregados em postes pelo caminho de Minas, no sítio da Varginha e de Cebolas, aonde o réu teve as suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, até que o tempo também os consuma. Declaram ao réu infame e infames seus filhos e netos, tendo-os, e seus bens aplicam para o fisco e Câmara Real. E a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, e que nunca mais no chão se edifique, e no mesmo chão se levantará um padrão pelo qual se conserve em memória a infâmia deste abominável réu. Vocês viram que Tiradentes não só pagou com a vida, mas também, né, foi esquartejado, sua casa derrubada, a terra salgada, enfim, ele foi usado como exemplo. Por isso que muita gente diz que Tiradentes foi bode expiatório. Mas ele também acabou se tornando herói. Por quê? Ele acabou se tornando, né, no momento em que o Brasil vira Estado Nacional e a gente defende o nosso nacionalismo, ele acabou virando um símbolo da luta pela liberdade. E aí se tornou um dos heróis da nossa história. A segunda revolta separatista que nós vamos estudar é a Conjuração Carioca. Ocorrida no Rio de Janeiro logo após a sentença dada a Tiradentes, ela não foi muito bem uma revolta, não. As causas eram um pouco claras dessa revolta. Eles foram acusados de serem antimonarquistas. Eles quem? Intelectuais que liam livros iluministas na Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Uma denúncia levou os intelectuais à prisão, procurou-se na vida deles, né, a conspiração, a revolta, e não acharam muita coisa. 2 anos depois, eles foram libertos. A terceira revolta separatista foi a Conjuração Baiana. Também é conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Isso é importante, usar o segundo nome, para você poder lembrar que essa é uma revolta de caráter popular. E aí, já começa a comparar em relação à Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira. Enquanto a mineira era elitista, nós temos a baiana que era popular. As causas da Conjuração Baiana foram
decadência econômica e política, altos impostos, elevado custo de vida e as influências do iluminismo e da independência dos Estados Unidos. Você tem que perceber que a região da Bahia, 1798, final do século XVIII, estava em decadência. Por quê? Aquela região tinha sido capital do Brasil até a transferência em 1763 e a área nordestina, até o século XVII, era a área dominante da economia açucareira. A decadência da economia açucareira, o início da mineração na região das Minas Gerais, a mudança da capital para o Rio de Janeiro, prejudicaram seriamente a Bahia. Então, nós vamos ter esse movimento de caráter mais popular. Nós vamos ter trabalhadores urbanos como artesãos, como marceneiros, como mulatos, negros livres, lutando para que essa região se separasse de Portugal. Vamos ver os objetivos? Olha só, fim do pacto colonial, proclamação da República, libertação dos escravos, igualdade dos cidadãos. Podemos perceber aí uma outra diferença, né, em relação à Inconfidência Mineira. Enquanto a Conjuração Baiana está preocupada com a libertação dos escravos, por exemplo, também com o aumento do soldo dos soldados, nós temos a mineira com uma grande diferença. Primeiro que eles não tocaram muito nessa questão da escravidão, porque vários dos inconfidentes eram proprietários de escravos. Segundo, que nós vimos que a mineira defendia a criação de uma universidade. Repara que já é mais intelectual. Então, se pedirem para comparar Inconfidência Mineira com Conjuração Baiana, a mineira foi mais elitista, pedia a criação de uma universidade, enquanto que a baiana foi mais popular, revolta dos alfaiates, pedia a libertação dos escravos. Essa diferença já garante a você uma boa compreensão do assunto. Bom, você já imagina, né, que se numa revolta elitista Portugal prendeu, degredou, matou numa popular a violência foi ainda maior, né? Os principais líderes foram presos e vários deles condenados à morte. Isso nos leva à última revolta separatista, que foi a Insurreição Pernambucana de 1817. Vamos ver quais foram as causas desse movimento. Crise do açúcar e do algodão, seca de 1816, dominação política do Sudeste, aumento dos impostos, influência do iluminismo. Percebam que essa região de Pernambuco, decadente desde a crise da economia açucareira no século XVII, ela passava por uma situação econômica complicada e, com a vinda da família real, estamos no início do século XIX, a vinda da família real para o Brasil, se estabelecendo no Rio de Janeiro, ainda prejudicou mais os pernambucanos. Vocês viram que eles sofreram com a questão dos altos impostos? Vocês viram que ainda veio uma seca prejudicar ainda mais a região? E eles tiveram aí a influência do iluminismo. Esse movimento também foi de base elitista. Participaram deles grandes comerciantes, como Domingos José Martins, elementos do clero, como o padre Miguelinho. Também tivemos intelectuais, vários deles ligados à maçonaria. Você já viu o que é a maçonaria? A maçonaria é uma sociedade, uns dizem uma sociedade secreta, que participou dos ideais do iluminismo. A maçonaria esteve presente em todas as grandes transformações liberais do século XVIII, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa. E aqui no Brasil, a maçonaria chegava também defendendo os ideais de liberdade e igualdade. A maçonaria é contrária aos princípios absolutistas, aos princípios mercantilistas. Então, os maçons apoiaram também esse movimento da insurreição pernambucana. E quais eram os objetivos
desse movimento? Fim do Pacto Colonial e a proclamação da República. Os revoltosos queriam o que as outras revoltas desejavam, né? Enfim, o separatismo. Nesse movimento, é importante a gente perceber, e aí a gente pode comparar também com a Inconfidência Mineira e com a Conjuração Baiana, que a mineira é elitista igual a pernambucana, enquanto que a baiana foi mais popular. Percebam que, por ser elitista, a pernambucana também não toca, assim como a mineira não tocou, na questão da escravidão. A baiana pedia o fim da escravidão. Esse movimento da insurreição pernambucana tentou a adesão de outras áreas do Nordeste. Até conseguiu, Rio Grande do Norte, conseguiu que a Paraíba e Alagoas gostassem das ideias. Mas eles não conseguiram a adesão do Ceará e da Bahia, no qual a ação do governo foi importante para conter a expansão. Sem contar que tropas do Rio de Janeiro e da Bahia conseguiram debelar o movimento. A consequência, você já conhece, é semelhante às outras. O governo português mandou prender todo mundo e matou alguns dos líderes. Esse movimento, então, encerrava as revoltas separatistas do Brasil colonial. Vamos agora a uma dica de estudo. A minha dica de estudo de hoje, na realidade, é um grande macete. Você seria capaz de apenas ouvir o nome e reconhecer se a revolta era nativista ou separatista? Eu costumo ensinar o que eu chamo de um truque índio para isso. Observe bem no quadro. Percebam que as revoltas separatistas, apenas olhando o nome, você sabe a província na qual ela ocorreu. Reparou? As revoltas separatistas foram Inconfidência Mineira, Minas Gerais, Conjuração Carioca, Rio de Janeiro, Conjuração Baiana, Bahia, Insurreição Pernambucana, Pernambuco. Olhe para as nativistas agora. Pelo nome, você consegue saber onde ocorreu? Não, né? Aclamação de Amador Bueno, Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascate, Revolta de Felipe dos Santos. Viu a dica? Se cair numa questão de múltipla escolha, assinale as revoltas nativistas ou aquela que tem só as revoltas separatistas, basta você procurar se o nome indica a província onde ela ocorreu. No mais, pessoal, é com vocês mesmo. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui. E bons estudos! Na aula de hoje estudamos as revoltas nativistas. Você viu que as revoltas nativistas reclamavam de problemas locais e concentraram-se, do século XVII até o início do século XVIII. E vimos as revoltas separatistas. As separatistas tiveram influência do iluminismo, ocorreram no fim do século XVIII, início do século XIX e pediam o fim do Pacto Colonial. Bons estudos! Caro colega, você percebeu que são muitas revoltas, é difícil para o aluno memorizar? Procure dar ênfase à compreensão. Minha sugestão é procurar estar sempre com um método comparativo, igual procurei fazer ao longo da aula. No mais, é contigo mesmo. E boa aula!